Olá pessoal, hoje eu vou estudar aqui coesão e coerência, certo? Com os cards. Eu vou mostrar a você como você pode estudar com os cards. Para quem é os cards? Para quem está cansado de assistir videoaula, para quem assiste videoaula e não consegue memorizar, os cards ele ajuda na retenção e memorização de longo prazo, certo? Então a gente vai fazer um estudo aqui, vou mostrar como é que eu estudaria, como é que eu estudo português e isso pode ajudar você, tá? Então vai ser bem prático aqui, certo? Eu vou entrar nos cards de português, vou na parte de coesão e coerência e vou começar a estudar, tá? Então vocês vão acompanhando aí, você vai acompanhando aí e a gente vai estar junto, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui eu vou ler, né? Por fim, mas sem esgotar o tema. Ok, mas vamos lá. Sobre o mecanismo de coesão e coerência no texto, assinale a alternativa correta. Vamos lá. É justo esse, que escapa sério o termo destacado, atua na coesão catafórica. O esse ele não é catafórico, ele é anafórico, ele vem antes. Ele pega aqui e vai falar de um termo que estava antes, certo? Então, para mim aqui essa já está errada. Vamos ver aqui a expressão, uma dica, outra dica, e tem também a dica, que indica o primeiro, o segundo e o quinto parágrafo, respectivamente, atua com coesão de interparágrafos, auxiliado na coesão do texto, na organização do texto. Então aqui, ó. Então aqui ele está ligando, né? Uma dica, outra dica, né? Tem também a dica, então ele está ligando parágrafos, então é coesão, né, referencial. Então eu marcaria essa aqui, eu marco e vou ver se a questão está certa. Se a questão estiver correta, vai ficar verde, se ela estiver errada, ela tá, fica vermelha. Então vamos lá, aí agora eu vou estudar e aprender com a questão. Vamos lá, correta. Além disso, essa diferentes expressões aludem ao título, dicas para enfrentar. Aí ele diz aqui o porquê está errado. O pronome esse é anafórico, pelo que eu falei que é anafórico. Reporta o termo anterior. Então, catafórico o termo depois, anafórico o termo antes. Então, ano você lembra do a antes, certo? E esse, essa e isso é antes. Este, esta é depois catafórico. Se eu acertei, eu sempre vou colocar bom. Se eu errei, eu tive alguma dúvida, eu coloco de novo, que com um minuto aqui nesse caso vai aparecer para mim novamente. Esse aqui mesmo ela vai aparecer com 3 minutos, ela aparece de novo, para que eu repita a questão, relembre da questão e aprenda os conceitos, certo? Vamos para a próxima. Falta de sono, esse é o texto. Vamos lá. Em relação ao incesto, que é esse pedaço do texto, ele vai falar aqui, mas ao contrário, presente no último parágrafo do texto é correto afirmar. Então, em relação a isso aqui, ó, mas, ao contrário de muitos outros problemas de grande escala, este tem uma solução aceitável. Referente a esse pedaço do texto, aí está um exemplo. Uma coisa que é para prestar atenção, você não precisa ler o texto todo, vai na pergunta e vai, se a pergunta já tem aqui, ó, você só faz dar uma olhada no texto, porque às vezes você precisa ler esse pedacinho aqui, então não precisa ler o texto todo em determinadas questões, tá? Vamos lá, o termo este, ó, lembra que este, né, a gente falou na questão anterior, que este é catafórico, certo? Vamos lá, este atua na coesão referencial do texto, podendo ser substituído por esse, sem que isso modifique seu referencial. Então vamos lá. Quando eu falo este, eu estou falando cataforicamente, para frente. Então este eu vou indicar uma pessoa para frente, certo? Então este tem a solução, certo? Então este, se eu colocar este no caso, a gente tem que ver aqui no texto. Vamos lá, a outra questão aqui. O termo mais vincula o sentido de conclusão, podendo ser adequado portanto. Vamos lá, mais. O mais ele é adversativo. A gente tem que lembrar das conjunções, né? Então, o mais é adversativo. Então, por isso aqui, este atua como referencial. Vamos lá. Mas, ao contrário de muitos outros problemas de grande escala, este tem uma solução aceitável. Este quem? Este é o problema, certo? Os grandes problemas de grande escala. Então, eu posso colocar assim aqui este. Vou marcar isso, vamos ver se está certo. Tá? Se tiver certo, eu coloco bom. Se tiver errado, se tiver alguma dúvida, eu coloco novamente. Então, eu vou aqui porque esse mais, para mim, ele não é conclusivo, mas é adversativo. Vamos lá. Então acertei, vamos lá. Este atua na coesão referencial. Então você já começa a ver que as questões ela pede referencial, podem ser substituídas por esse. O referencial é privativo crônico sono. O pronome este é demonstrativo e atua na coesão referencial quando retoma a privação, garantindo a sua continuidade temática. Aí vamos lá, o que eu falei lá na outra questão. Ó. Esta retorna o último termo, essa retorna o termo intermediário e aquela o termo subsequente. Então, nesse caso aqui, ele está falando de questões referenciais, está referenciando alguma palavra dentro da frase, tá? Exemplo prático. Óleo como os ovos, banana e aveia no café da manhã. Aquele, então aí, ó, eu já marquei aqui para aquele, o rico proteína, a rica proteína, esse, a banana e esta, a aveia, certo? Aí o que eu falei aqui, ó, o termo mais recua no sentido de conclusão, podendo ser adequado, portanto, é errado. Por que está errado? É uma conjunção adversativa, lembra que eu falei que é adversativa, que introduz uma ideia de oposição. Então, não é um termo conclusivo, tá? Então, eu acertei, eu boto bom. Se eu errar, eu boto novamente. Se eu tiver alguma dúvida, eu boto novamente para aparecer um minuto depois. Vamos para a próxima? Lembra que vai logo na pergunta, certo?
Deixa eu ver se a pergunta aqui em cima. Sobre o mecanismo de coesão e coerência, está na alternativa correta. Então aqui eu vou ter que ler as alternativas. A expressão este egrégio e fidalgo conista no passo para referir-se ao autor, e eu está dizendo, né? Se ele está falando aqui, ó, esse egrégio, ele está falando de alguém. Só você tem que ver se é a questão, se realmente é o autor. Vamos lá, a expressão este egrégio. Vamos lá, se eu marquei aqui. Marque. O mar recuou mais de 15 metros, para mencionar alguns dos 15 países. Este egrégio e fidalgo cronista, lembra que também foram registrados. Então ele está falando aqui da questão do verão, Santo Vilar, que é o autor do texto, e realmente ele está fazendo referência à questão do texto. Vamos ver outra alternativa. Não sei onde isso vai parar. No parágrafo, o termo destacado se refere ao recuo do ser humano em certas atitudes mencionadas posteriormente. Vamos lá, então vamos ver esse pedaço aqui do texto. Esse, não sei onde isso vai parar. Deixa eu ver se está marcado aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Aí eu vou ler esse pedaço. Se eu não tiver referência, eu vou ler isso aqui. A crise climática, e não sei onde isso vai parar. Acho que seria o caso de o ser humano recuar em certas atitudes. Então, vamos lá. Então, isso vai parar. Então, isso que é a crise, né? Aí sim, no nosso amado Brasil, o fenômeno foi registrado em Alagoas, onde o mar, o texto está falando do verão. Então, isso, não sei se onde isso vai parar, é a questão climática. O mar, a onda, Deus, boa recuada. Portanto, houve encolhimento. E a crise climática, que não sei onde vai parar. Então, está falando da crise climática. Então, aqui não está fazendo referência ao ser humano, não. Certo? Certo? Tá, o ser humano. Então aqui realmente é isso aqui, está falando do autor. Vamos lá, certo? Acertei e ele vai lá. O autor tem o objetivo de chamar a atenção ao leitor. É uma forma autorreferencial e crônica que o autor utiliza para ser referência a si mesmo. Trata-se de um mecanismo de coesão referencial, pois o autor faz referência a si mesmo, criando uma relação de sentido com o que está sendo dito e quem está dizendo. Aí vamos lá, outra coisa aqui, ó, um bizu massa aqui, ó, isto seria usado para indicar algo que ainda seria mencionado. Então vamos lá, bizu catafórico, ao ser falado para frente. Anafórico, que a gente falou, e dietético, de fora do texto. Então tá fora, faz referência. Então, catafórico depois, anafórico antes, lembra aqui do A. Você lembra do antes, para trás, catafórico para frente. Então acertei, eu vou colocar aqui. Certo? Vamos fazer mais uma questão. Isso aqui é mostrando mais ou menos como é que eu estudo na parte de português. Certo? Depois eu vou fazer uma aula estudando raciocínio lógico e usando os flashcards, tá? Curiosamente, aí vamos lá, deixa eu ver o que é que a questão está pedindo. Curiosamente, porém, é comum que as pessoas, então estou falando do texto, né? Quem explica isso é o pronome que está em destaque. Vamos lá, pronome isso. Quem está em destaque. Faz referência, o pronome que está em destaque é o elemento coesivo no texto, cuja função é. A função do isso a gente já viu que é uma função referencial. Ele vai retomar o isso atrás, né? Ele vai retomar o termo atrás, antes, termo antes. Ou, na questão ali, ele vai fazer uma referência a, que lembra que isso esse é o mais próximo, aquele é o longe, e o isso faz referência ao meio, né? Vamos lá, retoma uma ideia já mencionada no texto. Isso. Mecanismo menciona uma ideia presente na situação da fala, mas não verbalizada no texto. Vamos lá. Quem explica isso é o Marcelo. Então, se ele já falou aqui, disse que não tem fala, então quem representa isso é o Marcelo. Vamos lá. Quem explica isso? Isso o quê? Ó? Quem explica isso? Essa situação aqui. Ó. Curiosamente, porém, é comum que as pessoas atribuam a posição do planeta, Lua e estrelas outros poderes que, de ponto de vista científico, eles não têm como moldar nossa personalidade ou comportamento. Quem explica isso? Isso o quê? Um termo mencionado ou uma frase mencionada anteriormente. Anteriormente, anafórico. Então, eu vou tornar aqui retoma uma ideia já mencionada no texto. Então, quem diz isso é Marcelo Girardi. Então, vamos ver se eu estou certo. Acertei novamente, e você vê que começa a se repetir as questões, porque são explicações e o que a banca mais gosta é termo referencial. Então você nota que a gente já fez algumas questões e que está falando sobre referência este, esta, isto, isso e aquilo. Está falando da referência catafórica, anafórica, certo? Então acertei mais uma vez, vou colocar aqui. Vamos lá agora. Então a gente está falando de coesão e coerência, a gente vai lembrar, tem que lembrar de algumas conjunções, certo? E alguns referenciais, certo? Vamos lá. Vamos ver aqui o segundo parágrafo do texto, já pego só o trecho aqui, o segundo parágrafo do trecho apresenta na relação com o primeiro, estabelece o sentido de. Então, entre esse parágrafo e esse, qual o sentido que eles têm? Vamos lá. É um processo que se estende por cerca de 13 milhões de anos e que permitiu a riqueza de elementos químicos da Terra. Por isso, eu acho que é uma explicação. Estudiosos de astronomia costumam dizer que nós, seres vivos, somos feitos de poeira da estrela. Então, eu acho que não é uma conclusão, né? Não estou concluindo nada, eu acho que ele está explicando. Então, a relação entre esses dois parágrafos, esse por isso já está dizendo que é explicação. Vamos lá se errei, né?
Então, por isso é igual, portanto, estudiosos. Então, vamos lá, ó. Por isso, ele é igual, portanto, então, por isso ele é conclusivo, né? Então, dê uma bisonhada aí, segundo parágrafo conclusivo. Então, bizu da prova, regra geral, por isso é conclusivo. Forma gramatical tradicional. Então, tem que lembrar que esse, por isso, né? Ele é igual, portanto, e, portanto, ele é conclusivo. Então, eu vou repetir para essa questão aparecer de novo e eu lembrar dessa conjunção aqui. No trecho, qual a relação do sentido estabelecida entre a primeira e a segunda oração e as demais. Além disso, a planta verificada pode ter menor impacto ambiental, já que reduz a necessidade de transporte de alimento e pode utilizar de técnicas, eu acho que eu vou casual, adição não, que adição além disso é adição, já que é conclusivo, vamos ver aqui, então acertei, é casual, causa e consequência, a adição é errada. No trecho, já que, em relação de causa, indica que uma oração apresentada causa ou razão para o evento atual, então já que é causa, tá? Adição não, porque teria que ser, uma adição teria que ser soma, né? Uma mais uma. Vamos lá para a próxima. O termo em destaque, elas, vamos lá. Vamos ler a frase aqui. Toda vez que uma nova tecnologia chega, ela traz, ela quem? A tecnologia. Com ela, mudanças e impactos na sociedade como um todo. Ela transforma elas, as tecnologias e as mudanças, será? Vamos lá. Referente à sociedade, depois está no plural. Não, sociedade não faz referência à tecnologia. O termo não explica no texto anterior. Então, mas vamos lá. Remete à tecnologia. Então, toda vez que uma nova tecnologia chega, ela traz. Quem é que traz a nova tecnologia? Com ela, com as mudanças e impactos. Quem é que traz mudanças e impactos? A tecnologia. Impactos na sociedade. Então, aqui na sociedade, vamos lá, elas novas tecnologias transformam. Então, acertei para a próxima. E é assim que eu estou em português. No trecho apresentado, quanto ao termo em destaque, é correto afirmar que, vamos lá para mais uma. A impressão 4D é uma tecnologia que permite a criação de objetos que se transformam ao longo do tempo em resposta a determinados estímulos. Então, vamos lá, esse que está fazendo referência à tecnologia e esse que aqui está fazendo referência aos objetos. Vamos lá, estão retornando, então esses dois Qs aqui estão retornando imediatamente antecedente, tecnologia e objeto, foi o que eu falei agora, respectivamente. O primeiro termo, então, vamos lá, então sempre o que aqui, quando ele é referencial, ele vai retornar o anterior. É uma tecnologia. Ou é uma tecnologia o que é a tecnologia? Permite a criação de objetos que se transformam ao longo do tempo, os objetos. Então, eu acredito que seja essa. Vamos para a próxima. Acertei. Ele vai dar o que, ó? Que da primeira característica, pronome relativo classificado como morfológico, pode ser substituído por o qual. Da início a oração subordinada adjetiva restritiva. Então, como não tem vírgula restritiva, como tem vírgula explicativa. O segundo que é um pronome relativo classificado morfologicamente, pode ser os quais da início a oração subordinada restritiva, como eu falei, porque não tem vírgula. Se eu colocasse vírgulas aqui, estava explicando, tem um que de referência explicativa, estava explicando o que era tecnologia. Acertei, vamos para a próxima. Vamos lá. No parágrafo, o termo então, em ambas as ocorrências, atua na coesão sequencial, sinalizando a conclusão. Vamos lá. A neurologista norte-americana Jaime Foley já estudava há décadas o cérebro de paciente diagnosticado com distúrbios psicológicos, quando ficou sabendo de que 6 assassinatos na família do seu pai. Decidiu, então, fazer uma tomografia e, ao assinalar o resultado, encontrou características semelhantes apresentadas por psicopatas. Minha mãe teve 4 abortos espontâneos, então, quando cheguei, me trataram como um garoto de ouro. Decidiu, então, conclusão. Então, nós temos uma explicação. Então, eu vou colocar aqui errado. Poxa, tá certo, ó. Então, errei mais uma. Então, acho que de 10 errei 2 aqui. Aí vou prestar atenção. No parágrafo termo, então, ambas as ocorrências atuam com coesão sequencial, sinalizou. Observe que o termo, então, faz referência isoladas por vírgula. Isso ocorre pelo fato de estar deslocado em sua posição original, relembrando. Adjunto, certo? Na frase aqui, vocábulo, então, é um adjunto adverbial de conclusão, assim como expressa os conceitos vocábulos. Logo, por isso, portanto, o seguinte. Decidi, então, fazer. Beleza, verbo, complemento. Sendo assim, o gabarito da questão é certo, por ser um vocábulo adjunto adverbial de conclusão, retomando o que foi dito anteriormente. Então, só sacar. Decidiu, então ele decidiu o quê? Conclusão. Ele decidiu, então, fazer uma tomografia. Então, está deslocado, né? Então, tem deslocado. Então, você poderia vir aqui no final. Certo? Então, aqui eu errei, vou botar ela para aparecer muito depois. Ó, o que acontece agora? Lembra que eu errei essa questão? Ó, em um processo, por isso. Então, por isso eu lembro que por isso que é que tem explicando. Por isso, ele é igual, portanto. Então, portanto, é conclusivo. Então, por isso, nessa situação, ele é uma conclusão. Então, já acerta a questão. Certo? Por isso, lembra aqui que da questão, essa é a forma judativa. Então, eu erro
mas eu pego a explicação e depois eu volto na questão, né, colocando ela de novo. Se eu quiser realmente relembrar dela de novo, eu coloco de novo, mas para mim aqui não faz sentido, então eu vou colocar ela para aparecer de novo. Então daqui a pouco, essa questão que eu errei, ela vai aparecer novamente. Então o que é que acontece? Eu vejo essa no meu estudo aqui, de 30 minutos mais ou menos, eu consigo ver essa questão 3 ou 4 vezes, tá? Por mais que eu acerte, ó, essa também é uma questão que a gente já fez, né? Então aqui, ó. Então, lembrar da questão. A expressão, a dica, aí lembrar que aqui são referências em parágrafo, está fazendo a ligação de parágrafos, que parágrafo atua com coesão interparágrafo, certo? E aqui lembrar que esse é anafórico, ele não é catafórico. Então, o estudativo é dessa forma, você tem que lembrar da questão, lembrar do conceito para poder responder. Não é simplesmente responder a questão sem saber o porquê. Então, porquê aqui, ó. Essa realmente é interparágrafo, e por que essa de baixo está errada? Porque ela não é catafórica, ela é anafórica, certo? Aí, mais uma vez, dão uma olhada na questão. Além disso, está a diferente expressão ajudando no título, mas está esperando. Então, injusto, ele mostra que é catafórico, certo? É correto esse anafórico, quer dizer, ele é anafórico, ele não é catafórico. Então, agora essa questão só vai aparecer amanhã ou na hora que eu for revisar. A gente já fez essa, vamos ver. Fala de sono deixa as pessoas mais egoístas, aponta estudos. Mas ao contrário, vamos lá, mas ao contrário de muitos outros problemas de grande escala, este tem a solução aceitável. A gente já fez essa questão também, então como a gente fez, automaticamente o que faz programa ela com 3 minutos, né? Se eu errei, ele vai me mostrar com 1 minuto depois, até eu fechar todos os cards, certo? Então vamos lá, deixa eu ver aqui em relação a essa, o termo este atua na coesão referencial do texto, podendo ser substituído por essa, sem que isso modifique seu referencial, certo? Deixa eu ver aqui, mas ao contrário de muitos outros problemas de grande escala, este tem uma solução aceitável, certo? Então eu vou colocar certo, termo mais, aí lembrar que o mais eu não posso trocar por portanto, porque o portanto é conclusivo e o mais é adversativo, beleza? Vamos para a próxima. Lembrar disso aqui, ó, esta retoma o último, essa retoma o termo intermediário e aquela retoma o termo mais distante. E aqui tem um exemplo. Vamos lá? Aí aqui já vai aparecer para aparecer com um dia, certo? Vamos lá, deixa eu ver se aqui a gente já fez. Essa a gente não fez ainda, então vamos lá. Sobre o mecanismo de coesão e incoerência, na alternativa correta. No primeiro parágrafo, os solavancos mencionados por Stuft incluem o colapso nervoso sofrido por ele. Em todos esses são casos de pratos fabricados para não passarem de um certo tamanho. Os itens em destaque são catafórico substituído pelo termo pratos. Cata depois. Deixa eu ver, vamos ver solavancos. Eu vou procurar aqui. Onde é qual é o parágrafo? No primeiro parágrafo, vamos lá. Um homem não se recuperava de solavancos. Um homem não se recuperava de solavancos. Ele se tornou uma pessoa diferente e eventual. A nova pessoa encontrada novas percepções. Foi isso que tinha a dizer depois de seu colapso nervoso. Então, mencionou, acho que sim, eu vou clicar aqui e vou ver essa. Acertei, está certo. No parágrafo 1 desses solavancos. Foi isso que ele falou, então está certo. O escritor sofreu um colapso nervoso e depois de ter sofrido tal colapso nervoso, ele disse o seguinte: o homem não se recupera de solavanco. Então, a questão está certa, que é mais uma questão interpretativa com a questão da coesão e coerência, certo? Faz referência, ele fez um referencial, certo? Então aqui, se você pegar aqui, ele está deslocado, né? Ele se tornou uma pessoa diferente e eventualmente uma nova pessoa. Foi isso que eu tinha a dizer depois do seu colapso nervoso. Então justamente foi isso, colapso nervoso. Por ele, beleza, vamos para a próxima. Aqui mais uma que eu errei, então ele vai aparecer novamente. Então vamos lá. A gente tem que lembrar que o então ele é conclusivo. Nesse caso ele está deslocado, foi isso que falou na explicação. Então vamos lá. Aqui, ó, no parágrafo o termo então, em ambas as ocorrências atua na coesão sequencial. Até aí eu lembrava, né? No texto sinalizado como conclusivo. Então o então ele é conclusivo. Então a questão aqui está certa. E vou dar mais uma olhada no comentário, tá? Vamos lá. Observe que o termo então na frase está isolado por vírgulas. Isso ocorre pelo fato de estar deslocado de uma posição original. Então relembramos a ordem direta da frase. A ordem direta da frase é sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Na frase da assertiva, vocábulo então é adjunto adverbial de conclusão. Assim como expressa o adjunto adverbial, como expressa os conceitos vocábulos. Logo, por isso, portanto, por conseguinte, assim, desta forma. Esses termos aqui, eles são conclusivos, tá? Então é bom lembrar porque esses termos vão aparecer em outras questões, certo? Decidiu então, certo? Sendo assim, o gabarito da questão é certo. Então a gente acertou essa. Essa aqui já é mais uma que apareceu novamente. Olha, se você prestar atenção aqui, ó, as questões aqui, nesse caso, elas vão mudando aqui de local, certo? Na questão que a gente fez essa questão anteriormente, ela estava na parte de baixo e agora está na parte de cima. Então, a expressão este egrégio, parágrafo que refere-se, a gente acertou. Então, essa aqui eu vou lembrar mais rápido, então vou colocar certo. E já lembro que ela fez referência ao autor, certo?
E mais uma vez, lembrar, catafórica, anafórica e dietético. Certo? Vamos para a próxima. Esse texto a gente não fez ainda. E vamos lá então fazer esse para encerrar essa parte de português por hora. Certo? Em relação aos mecanismos de coesão empregados no texto, outra visão aqui é lembrar. Você precisa lembrar que você tem que vir logo na pergunta para saber o que a questão quer. Que às vezes você nem precisa vir no texto, porque ela já colocou o parágrafo aqui ou o texto que você quer, ou o pedaço do texto que ela quer que você analise, tá? Então vamos lá. No âmbito da ciência, uma única coisa que mudou nos últimos 40 anos, no último parágrafo, então vai estar aqui, ó, no âmbito da ciência, vamos lá. A expressão em destaque, no âmbito da ciência, a expressão em destaque se contrapõe ao âmbito da política estadunidense que consta no parágrafo anterior. Vamos lá. Deixa eu ver. Então, no parágrafo anterior. É claro que a história se repete. Mais de uma década depois, com o Acordo de Paris assinado em 2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Trump. Agora, com John Biden, o país voltou tentando recuperar o tempo perdido. No âmbito da ciência, a única coisa que mudou nos 40 anos foi o grau de convicção de que a mudança climática são uma realidade. Aí eu vou ter que ler mais um pouquinho aqui para ver o que é que ele fala na prática. Fundada em 1900, tal coesão global no clima foi dissolvida em 2002, mas os milhões de dólares promovendo a negociação foram suficientes para fazer com que então o presidente americano George Bush, alegando prejuízo à economia e incertezas científicas, retirasse em 2001 os Estados Unidos do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de promover de forma multilateral a redução dos gases em estufa por todo o país. Então, ele falou aqui de incerteza, um memorando trocado entre companhias diz: a vitória vira quando o cidadão estiver incerto sobre a ciência do clima. No âmbito da ciência, a única coisa que mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção de que a mudança climática são realidade e nem é mais questão do futuro, a Terra já aquecida. Não contrapõe, então acho que contrapõe, então qual tá certo? Então tá certo. Eu trato do universo político. No parágrafo anterior, trata do universo político. Por sua vez, o último parágrafo gera informação no âmbito da ciência. Então, isso se contrapõe, beleza? Então, aqui, né, eu vou deixar aqui para vocês essa aula, mostrando como é que se estuda com Anki, a parte de português, certo? Então, você vai estudar por blocos de conhecimento e fazer as questões aqui e fazer a repetição da questão. Então, dá para estudar dessa forma, tanto raciocínio lógico, como informática, como os direitos, e assim você decora os conceitos que a banca quer. Além disso, a gente já fez isso aqui no trecho, que estabelece a primeira relação com as demais, né? A gente lembrou que é casual, que já aqui é casual, então certo, ok. Essa aqui a gente já fez, retoma a ideia mencionada no texto, mas isso explica isso. Isso menciona a presente situação da fala, mas não verbalizado no texto. Então quem isso explica, então lembrar que ele está retornando isso, então tá certo aqui também, bizu, certo? Então aí eles aqui, um destaque que a gente já está repetindo as questões, essa é uma forma de retenção, repetição automática, que sem repetição não tem aprovação. Então até aqui, né, ficou claro aqui como estudar português. Então espero ter ajudado você aqui nessa forma de estudo aqui, forma de estudo ativo, fazer algumas questões no espaço de tempo e tá fazendo dessa forma. Você tem que lembrar do comentário, o comentário a gente aprende com os comentários. Você tem que lembrar se você errar. Você vai colocar aqui que errou, né, que coloca novamente para ela aparecer mais vezes e consequentemente a gente consegue fazer várias questões. Até chegar a hora que a gente está repetindo e lembrando de tudo, certo? Ok, espero ter ajudado e como eu digo sempre, fé, força e foco. Nos vemos no topo. Forte abraço.